Ok. Como o Marquito disse, nós então estamos falando de uma série, Anástasis, que em grego quer dizer ressurreição. E nós vimos aí no domingo retrasado, o Marquito falou para nós sobre um acontecimento inesperado, onde nós vimos que a ressurreição foi um movimento, ou melhor, um acontecimento, não somente que era conhecido do povo lá na época, mas também que eles não esperavam que fosse daquele jeito. Eles esperavam que todo mundo um dia ressuscitasse e então fosse viver eternamente e assim por diante. O que pegou de surpresa foi que apenas um cara ressuscitou, né? E alguns desses foram pegos de surpresa do próprio seio, da própria comunidade de Jesus. O segundo movimento aí que nós vimos foi a vitória dos marginais, onde o privilégio, a oportunidade de se falar, de se testemunhar da ressurreição foi dada a pessoas excluídas, né, do rol da sociedade. Por exemplo, a primeira testemunha é uma mulher que um dia teve Jesus fez tirou dela, né, fez um descarrego dela de 7 demônios, né? E o Marquito explicou pra gente que o 7 tem a ver com, ela estava tão cheia de demônio, né? Ela estava plena, ela era mais parecida com demônio do que com gente. Era essa mais ou menos a ideia, né, do número 7, da plenitude do demônio naquela mulher. Mas é bom lembrar também, eu já falei isso aqui para vocês, os próprios homens, os discípulos de Jesus, que deram início à caminhada da igreja cristã, esses homens também são pessoas excluídas na sociedade, porque de certa forma eram pobres, de certa forma os ricos eram ladrões, porque eram publicanos, então eram tidos como pecadores, ladrões. Esses discípulos, eu já contei essa história aqui para vocês, né? O que eles mais gostariam, esses homens, todo menino judeu, quando inicia a sua alfabetização, ele tem um rabi, um professor, e ele entra numa escola filosófica, religiosa, onde ele aprende ao longo dos 8 aos 16 anos, ele decora o que nós conhecemos hoje como todo o Velho Testamento. E ele passa por algumas provas, né? Dos 8 aos 10, dos 10 aos 12, dos 12 aos 14, dos 14 aos 16. E cada prova dessa ele precisa então demonstrar para o rabi que ele sabe sobre a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, e isso ele tem entre 8 e 10 anos de idade. Ele passa por uma prova para falar e ainda recitar, decora alguns versos, ou se não todos. E assim é até os seus 16 anos. E quando ele é reprovado, então ele ouve do mestre: olha, volte para casa, você foi reprovado, vá aprender a profissão do seu pai. Mas o que ele mais ansiava em ouvir era: seja bem-vindo, siga-me. Que quer dizer, olha, você já pode fazer o que o seu mestre faz. E eu quero lembrar vocês que Jesus chegou, ele não pegou nenhum discípulo de ninguém, né? Eram pescadores, eram publicanos, eram pessoas que lá atrás foram reprovadas e também, de certa forma, não eram tão bem vistas na sociedade, ou pelo menos entre a nata, vamos dizer assim, religiosa. Mas, para continuar esse papo com vocês, eu preciso trazer para vocês o que eu também tenho visto, tenho pensado, e hoje nós vamos falar sobre o lugar silencioso. Sabe que o maior barato nesses tempos aqui, que eu tenho passado, é ser pai. Olha, Beto, você vai ver como é massa, como é legal. As noites mal dormidas não tem nada a ver com o prazer de ver e de ter o seu filho no colo.
Não sei como vai ser avô, tá, cara? Não é muito papo. Mas eu tenho curtido pra caramba isso. Eu ouvia de alguns amigos, olha, que é um passo legal, isso faz bem, é mentira esse lance que o filho arrebenta com a gente. Vai com cuidado, mas o negócio é legal. E eu tenho curtido muito isso. Tenho mesmo. O Caetano tem sido uma bênção na minha vida, né? E é interessante que eu fico analisando, vendo ele como ele se comporta, e eu fico vendo ele descobrindo algumas coisas. Então, na casa da minha mãe tem um corredor comprido, e ele está lá na sala comigo, sai do meu colo, fica olhando no corredor, porque lá no fundo tem uma luz acesa. Aí ele vai até um pedaço do corredor, daí ele volta. Aí ele vai, atravessa o corredor, ainda está escuro, ele volta. E nisso o silêncio vai tomando conta do lugar, e quando a gente vê, o menino não está nem mais no corredor, nem na sala escura, e a gente ouve um grito lá no fundo do quintal, porque ele já está olhando para o cachorro. Tá? Então a criança tem esse lance, né, de descobertas, de fascínio. E eu quero tratar com vocês aí sobre o lugar silencioso, uma pergunta, talvez já tenha passado aí para você, que tem tudo a ver com a nossa espiritualidade. Fica com essa ideia da criança na cabeça que a gente vai desenvolvê-la melhor. Qual é o papel da ressurreição na sua espiritualidade? Como que você tem visto a construção da sua espiritualidade? Você tem conseguido se ver como uma criança que descobre a espiritualidade, que se descobre e se fascina com aquilo que Deus tem revelado para você? Você tem colocado o pé, voltado, ido mais um pouquinho e avançado e conquistado algumas coisas dentro da sua espiritualidade, como uma criança faz? Como que tem sido a construção da sua espiritualidade? Não é à toa que nós estamos falando há 3 domingos, então, sobre a ressurreição. A ressurreição é o evento mais importante do cristianismo e infelizmente ele foi deixado de lado por conta de alguns maus desenvolvimentos e caminho da cristandade, vamos dizer assim. A ressurreição ficou resumida a um fato que aconteceu há 2000 anos atrás, e o que isso importa? Importa que Jesus está vivo, que bom. Para vocês terem uma ideia, uma pesquisa nos Estados Unidos perguntou para as pessoas: você acredita que Jesus Cristo ressuscitou? 88% dessas pessoas disseram: sim, nós acreditamos, Jesus Cristo ressuscitou. De 88, desse número de 88%, 32% dessas pessoas se disseram não cristãs. Infelizmente, o próprio cristianismo tem tratado a ressurreição apenas como um fato da história. E tem perdido o fascínio pela ressurreição. Voltando às crianças, a criança, e talvez por isso Jesus falou que para entrar no reino a gente precisa ser como criança. As crianças têm esse fascínio, eles estão sempre querendo descobrir, óbvio, estão em formação, tudo é novo, então eles estão procurando, eles estão observando. Voltando ao Caetano, quando ele descobriu a garrafa PET, né? Ficava para cima e para baixo batendo. Eu estava na casa do burro, do Rodrigo, e ele deu um carrinho. O Caetano nem andava direito, ele deu um carrinho para o Caetano. Eu falei assim: pega a mão, você burro, Rodrigo. Um moleque de menos de 1 ano vai fazer com um carrinho? Burro era eu. Quando eu vi o moleque estava de pé em cima do sofá, eu falei assim: impossível, cara. Olha a interação que esse moleque fez. Ele entendeu o porquê, o pra quê e o como funciona o negócio. E ele tem menos de 1 ano.
Burro sou eu. E assim, nós somos mesmo, né? A gente acha que olha para a criança e fala, não, quem tem graduação, quem tem pós-graduação sou eu. Quem tem que aprender é ele. E a gente esquece que aprendizado é algo mútuo. Nossa responsabilidade é educar. Eu estou falando bem das crianças porque eu quero incentivar vocês, aqueles que ainda não têm filhos, que vão ao encontro de casais, possam voltar de lá com um presente agradável para 2015. Dou o maior apoio. Façam isso. Aqueles que já não podem mais, vão lá fazer também. Né? Vão lá participar, vão brincar. Né? Amém? Vão redescobrir algumas coisas. A dificuldade é que a criança, assim como nós um dia fomos criança, cresce. E daí, cara, adulto é chato. Você é chato pra caramba. Eu ia falar outra coisa. Você é chato pra caramba. Você é muito chato. Eu sou chato. Quando nós chegamos perto de uma criança, não ache você que ela acha a gente legal. Ela é interesseira. Ela tem alguns interesses para com você. Sabe por que você é chato? Porque o seu sinônimo de adulto é trabalho. Quer ver uma coisa? Conversando com a Lara, eu falo, sabe quem é o Rodrigo? Quem é o Rodrigo? O burro. O burro, não sei quem é. Aquele que é fotógrafo. E o Marquito? Marquito. O Zé Marcos. Pastor Marquito. Sinônimo de adulto, trabalho. Você perde até quem você é pelo que você faz. E a gente entra numa rotina. E nós adultos começamos a perder o fascínio. A rotina substitui o fascínio. As descobertas desaparecem e o que a gente tem? Tédio. Por mais que você faça o que você gosta, eu tenho certeza que assim como eu, tem dia que você levanta, vai para o trabalho e não vê a hora que o negócio termina. Porque é a rotina e o tédio batendo na porta. Estou certo ou errado? Por mais que a gente faça que tanto gosta. Tem o dia que é a rotina e o tédio. Porque mataram o fascínio que nós tínhamos pelas novas descobertas. A rotina, nós mesmos, né? Construímos isso. Nós sufocamos a possibilidade de nos redescobrirmos em algumas coisas. E então o que a gente faz é cumprir algumas coisas durante um determinado tempo, justamente para quê? Para que no final do mês o nosso nome, a nossa identidade seja resumida ao salário daquilo que cumprimos. Veja como um mundo de alegria, descobertas, de fantasia, criatividade, começa a ser sufocado e acaba no que a gente é hoje. Não estou dizendo que você é. Talvez você não seja. Mas a maioria constrói essa caminhada. Eu quero dizer para você que, assim como a criança tem seu momento de silêncio, o adulto também tem. A criança está em silêncio, observando o que ela descobriu, e daqui a pouco ela está interagindo aquilo na sua descoberta. O adulto está em silêncio porque está com dor de cabeça, está de saco cheio. O adulto está em silêncio porque tem preocupação, porque está assistindo a televisão, mas está com a cabeça em outro lugar. A esposa está perguntando como é que foi o dia, mas ele está no automático. Né? Quem lembra do filme Clique? Era bem aquilo que acontecia com o Adam Sandler, né? Apertava ali o automático e deixava acontecer. E eu quero fazer um paralelo. Porque infelizmente, quando construímos nossa espiritualidade, a espiritualidade está aí dentro, tanto das crianças quanto dos adultos, dentro desse mundo. Acontece que quando nós somos crianças, espiritualmente dizendo, nós estamos fascinados por todas as coisas.
Nós estamos fascinados porque Deus nos descobriu, porque nós ficamos fascinados de saber que Cristo Jesus morreu por nós, que isso foi por amor, que Ele não pede nada em troca. Nós ficamos fascinados porque descobrimos que Deus deu isso para nós. Não é assim? E então nós ficamos sedentos de descobertas, nos aprofundamos na palavra, nos aprofundamos nos relacionamentos, nos aprofundamos no relacionamento com quem tem mais tempo de caminhada, e a pergunta sempre é: como eu consigo mais? Como eu chego além? Mas cara, a gente chega também num momento absurdo, onde a gente jura que já somos adultos espiritualmente. E então o fascínio se torna rotina. Nesse exato momento, as descobertas se transformam em tédio. A gente chega para esse adulto espiritual e fala para ele assim: caramba, Cristo Jesus morreu, ressuscitou por mim e por você. Ele fala: sim, e daí? O que tem de novo nisso? O que tem de interessante nisso? A gente chega para ele, abre a Bíblia, lê um texto para ele, ele vira para você e fala: só você viu isso aí? Só você gosta de fazer isso? Os adultos espirituais. E daí a gente precisa, nesse momento, parar para redescobrir ou para repensar qual é o papel do silêncio na nossa espiritualidade. Porque nós estamos em um momento onde todas as coisas acontecem debaixo de muita luz, debaixo de muita propaganda, e isso motiva quem fez marketing, propaganda aqui, sabe, alguns artifícios que a gente usa para que a emoção venha à tona. Nesse momento, o adulto espiritual, ele inclusive toma algumas decisões: olha, eu não preciso mais disso, eu não preciso mais daquilo, eu não vou mais ali, eu não vou mais acolá. Eu já não preciso, já sei tudo. E como adulto espiritual, por exemplo, hoje, vou falar mal de nós mesmos, né? Hoje aconteceu um evento um tanto interessante aqui, e quem é de igreja há muito tempo sabe o que aconteceu hoje com as igrejas tradicionais. Culto da ressurreição. É um culto. Na minha cidade acontecia às 5:30 da manhã, do domingo de Páscoa. A moçada chegando direto da balada. Os mais velhos já desde as 5 da manhã esperando. Conta o meu pai não era protestante, que na quinta-feira já começava a rádio a baixar o volume, músicas fúnebres, o padre já cobrando da cidade, das pessoas lá na porta da cidade: Páscoa. Meu pai conta que o clima, parece que é sempre assim, sempre tem lua cheia, né, na Páscoa, e o clima da sexta-feira ficava tenebroso. Chegava lá pelas 3 da tarde, até o sol desaparecia. É o que conta lá os caipiras de Itu. Aqui em Piracicaba, não sei. E ninguém mais saía de casa, todo mundo muito triste, porque o Senhor Jesus morreu. Aí, os protestantes inventaram essa história do culto da ressurreição, uma motivação muito legal no começo, eu creio, mas a minha crítica fica por conta daqueles que perderam a total noção da presença de Cristo Jesus na sua vida, e fazem então da Páscoa e do Natal o momento de aparecer na igreja. Então eles vão para a igreja na Páscoa e no Natal, porque eles precisam ao menos lavar as vestes, lavar o coração de tanto pecado que eles carregaram durante meses, dias e anos aí. Aí esses caras que são adultos espirituais, eles já não precisam saber de nada. Você vai conversar com eles: não, olha, Deus, não, eu estou bem, está tudo legal.
fica ali no culto, porque depois ainda por cima vai ter aquele momento legal de se reunir lá no salão social, comer e beber à vontade, né? Daí todo mundo vai embora 9 horas, que é a hora que comumente acontece a escola dominical. Enquanto você está saindo da igreja, chega aquele irmão desavisado, com a revista da escola dominical abaixo do braço. O que está acontecendo? O culto da ressurreição, esqueci. E tem os desavisados que chegam e falam, não, eu só vim para o café mesmo da manhã, né? Tem a molecada que, como eu disse, chegou direto da balada, óculos escuros, o que importa é estar lá, não fazer feio para o pai e para a mãe, né? Ô papai e mamãe, eu estou aqui. E tem os que não vão mesmo, não adianta cobrar, né? Pelo menos eles falam, não vou levantar às 5 horas da manhã para vir. Pelo menos isso, né? Cara, o problema não é o horário, o problema não é o culto acontecer, o problema é a motivação pela qual está acontecendo. A motivação pela qual você está ali. Acho que o Marquito já falou sobre isso aqui, mas nós vivemos em um momento onde nós temos verdadeiros cristãos ateus, porque a maioria das pessoas que se dizem cristãs, que acreditam na ressurreição de Cristo Jesus, essas pessoas se comportam em 90 e tantos % do seu tempo como se Cristo Jesus não estivesse ali. O seu trabalho é apenas a forma de ganhar o pão. Ele até faz bem, faz o melhor, porque ele precisa galgar espaços, ele precisa ser conhecido, o seu nome precisa ser feito. Mas no domingo, Cristo Jesus ressuscitou. E Ele é o mais importante na minha vida. O pau comendo, a família destruída, mas o mais importante é que no domingo, todos estamos de mão dadas, porque Cristo Jesus ressuscitou. Se nós continuarmos, e isso é sério, desatentos para com a ressurreição, se nós continuarmos ignorando que Cristo Jesus está vivo, se nós continuarmos vivendo de forma Cristo de um lado e nós de outro, eu estou fadado a dizer, ou melhor, eu estou certo a dizer que a nossa caminhada está fadada a acabar, ao fim. Então tudo isso que nós fazemos é pura mentira, tudo isso que nós acreditamos não existe, é besteira, vamos embora agora, acabou, volta para casa, vai mesmo trabalhar, vai mesmo estudar, acabou, não precisa mais de nada. Nós precisamos realinhar e reencontrar qual é o papel, qual é o lugar, qual é a função da ressurreição na nossa espiritualidade. O texto nosso dessa noite é Marcos 16, que a gente tem visto já durante esses domingos, e domingo que vem continua nele. E eu quero ver com vocês alguns movimentos e entender um pouquinho mais do papel da ressurreição na nossa caminhada. Olha o que diz o texto. Você pode abrir a sua Bíblia. Nós estamos na projeção com a NVI, de Marcos 16, de 1 a 11. Você pode acompanhar também no computador, no seu aplicativo. Diz assim, preste atenção também em alguns termos que aparecerão grifados aí, tá bom? Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. Essas pessoas eram judeus mesmo, judias. Vejam que elas não, de maneira alguma, interromperam o sábado sagrado. Elas cumpriram com ele. Esperaram acabar. Além disso, não fizeram estardalhaço nenhum no sábado para achar as especiarias, né? Esperaram o tempo certo,
E fizeram isso talvez também com muito cuidado, porque, cara, imagina o clima que estava naquele dia. Jesus Cristo havia sido morto, humilhado, morto, e tinha sido enterrado, havia tido uma perseguição, alguns discípulos fugiram, ou se não todos, e daí então, o que a gente tem é um clima um tanto tenso. Então essas meninas aqui foram com muito cuidado, muita cautela ali, por isso talvez esperaram o sábado terminar para isso. No primeiro dia da semana, bem cedo ao nascer do sol, algumas versões trazem de madrugada, porque, cara, de madrugada, há 2000 anos atrás, a caminho do cemitério tem quem? Ninguém. Ok? Há 2000 anos atrás. Hoje ainda a gente acha um nóia por aí. Mas naquela época não, eu acho. Né? Vai saber. Elas se dirigiram ao sepulcro perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Cara, elas estão em 3 e elas precisam de ajuda de mais alguém. Vocês imaginaram o tamanho dessa pedra? Sem contar que a pedra foi selada, o relato dos outros evangelhos, com o selo do imperador romano. Isso ninguém poderia violar. Os outros evangelhos também dizem que havia guardas no lugar. Em Mateus, os guardas desmaiaram. Elas chegaram, eles estavam lá que nem 2 bananas no chão. Aqui, Marcos não achou interessante contar essa história, ou essa parte da história, mas ele continua dizendo: mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Cara, de madrugada, 5:30 da manhã, igual o culto da ressurreição que acontece por aí. 5:30 da manhã, essas mulheres estão indo em direção ao cemitério. Não viram ninguém, não ouviram ninguém, estão procurando alguém para ajudá-las. Chega lá, a pedra está removida. O que passou na cabeça delas? Um ladrão. E havia isso demais naquela época, nos assaltos aos túmulos, porque não se enterrava apenas a pessoa, também alguns pertences iam para dentro, por isso cavernas de túmulo e tal. E talvez por isso ainda muita gente jura que, ou pede para ser enterrado com algumas coisas, né? Mas quem havia removido isso? Continua o texto assim: entrando no sepulcro, aí elas foram corajosas pra caramba, porque diante de tudo isso ainda elas foram dar uma olhada, né, o que está acontecendo. Mas são mulheres, são curiosas, né? Estão a fim de saber o que rolou ali. Viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Cara, no cemitério, de madrugada, de branco, dentro do túmulo é quem? Zé Pilintra, é pai de santo. Essas mulheres tinham que ficar como? Amedrontadas. Ainda mais que era um branco, a ideia do texto, é um branco que reluz, né? Sei lá com que lavou aquilo tudo. E esse cara ainda fala com elas: não tenham medo, disse ele. Fácil, né? Vocês estão procurando Jesus o Nazareno. Começou a mudar a história. Que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde havia posto. E essa expressão, ele não está aqui, quer dizer assim, nem ele, nem o corpo, nem nada que seja Jesus está aqui. Ninguém pegou o corpo e levou para lá. Não quer dizer que ele morreu e não está mais aqui. Não, também o corpo não está ali, a pessoa dele. E olha o que ela anuncia, ou melhor, esse cara anuncia: ele ressuscitou. Ele reviu a vida, reviveu. Aí continua assim, o cara ainda por cima é um mandão, né? Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão como ele lhes disse.
Deixa eu contextualizar vocês que Jesus, na caminhada em Marcos, a gente precisa falar de Marcos, né? Na caminhada do livro de Marcos, Jesus falou algumas vezes para eles: olha, nós estamos peregrinando, nós vamos para Jerusalém. Lá eu vou ser morto, 3 dias depois vou ressuscitar, e daí ele deu uma pista: e vou esperar vocês na Galileia. Cara, é óbvio, vai, vamos lá. Jesus fala para você: eu vou para Pirapora, né? Vou para Pirapora. Lá eu vou ser entregue e vou morrer. 3 dias depois eu vou ressuscitar. Aonde você estaria? 3 dias depois. Porque a pista dele foi: e eu vou para Galileia. Óbvio, você é santo, você é poderoso, você é acima dos discípulos, você não é como eu. Óbvio que você estaria na Galileia pescando, esperando Jesus chegar. Eu teria feito a mesma coisa. Teria esperado alguma coisa acontecer. Ou não. Teria ficado como esses caras, enclausurado, chorando, sei lá, pensando no quê. Então o anjo fala: ó, vocês precisam mandar eles ir lá para Galileia, que ele está esperando vocês. Qual é a reação dessas mulheres? Tremendo e assustadas. As mulheres saíram e fugiram do sepulcro. Cara, elas só não foram embora, elas fugiram. Vocês imaginam essas 3 histéricas, um para um canto, outro para o outro. Hã? E vocês vão entender por que eu estou trazendo essa cena para vocês. Porque elas correram, foram embora e não comentaram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Já sei como deixar um segredo para uma mulher: se veste de branco, fala que você é anjo. A Marina não gostou. Cara, por que eu imaginei essa turma, essas meninas correndo uma para cada canto? Olha os versículos seguintes. Quando Jesus ressuscitou, naquela madrugada, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena. Cara, a Maria Madalena não estava acompanhada? Como que o senhor encontrou com Jesus, ela? Porque ela foi para um canto, as outras foram para outro. De quem havia expulsado os 7 demônios? Isso a gente já falou. Ela teve esse encontro com Jesus, o que ela fez? Ela foi e contou aos que com ele tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando. Claro, eu perdi minha carteira. Alguém vem para mim, eu estou lá chorando, lamentando, e fala para mim: achei sua carteira. Qual é a minha reação? Ficar feliz? Dar graças a Deus? Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram, não acreditaram. Maria Madalena, então, teve esse encontro, foi falar com os caras, cumprindo com a ordem que o anjo deu a ela, né? E, óbvio, contar que viu Jesus. E os caras que andaram com ele, que ouviram as palavras dele, não creram. Mas a ressurreição, a história da ressurreição, traz para a nossa espiritualidade alguns aprendizados que eu quero destacar para vocês. Primeiro, a ressurreição foi um movimento discreto, sem alardes. Ninguém ficou sabendo o que aconteceu. Por quê? Podia ter sido um show pirotécnico, né? Descido vários anjos. Não foi assim quando Jesus nasceu? Os pastores viram os anjos descendo, subindo, cantando aleluia, né? Que legal, Emanuel. O que não aconteceu agora? Por que não viram tudo isso? Só viram um anjo discreto dentro da tumba, mas ninguém viu. Quem viu também foi calado, né? E segundo Mateus, os guardas que desmaiaram, deram um jeito de contar a história como se eles tivessem sido agredidos e tivessem levado o corpo de Jesus, tivessem roubado o corpo de Jesus. Justamente porque existe um movimento na ressurreição para a nossa espiritualidade, é que ela pode ser um fato histórico, e pode até mesmo o não cristão dizer que ela existiu. Mas ela só vai ser efetiva, só vai ser importante se ela acontecer ou se ela fizer sentido dentro de mim.
E as coisas que acontecem dentro de mim, ninguém vê. As coisas que acontecem dentro de você podem ser exteriorizadas. Devem até algumas coisas acontecerem, serem exteriorizadas. Mas se a ressurreição ela não acontecer primeiro de dentro para fora, quando ela acontece de fora para dentro, a turma foge, sai correndo e não fala nada. Quando ela faz sentido, você faz questão de levar adiante. É mais ou menos assim. Você passa por uma terapia, se você achou que foi charlatanismo, né? Tem cãibra, põe a tesoura aberta embaixo do travesseiro. Se você achar que foi bom, o que você faz? Na hora que você ouvir um papo e alguém falar que tem cãibra, você fala o quê? Uma tesoura aberta embaixo do travesseiro. Ué, é assim. Não é? Tomei, foi tiro e queda. Mas quando a coisa não pega, o que você faz? Você vai falar que você dormiu com a tesoura aberta embaixo do travesseiro? Você está tonto. Então, primeiro, tem que ser, ela é discreta porque ela tem que ter sentido de dentro para fora. E se você não construir isso na sua espiritualidade, nós vamos continuar sendo cristãos com atitudes de ateus. Segundo, eu coloquei uma palavra aí, mas eu vou explicar. A ressurreição tem que ser anunciada aos amigos. Vai lá e diz aos discípulos e a Pedro. Por quê? Porque não adianta eu querer influenciar o amigo do Fred. Se eu sou amigo dele, eu preciso repartir com ele primeiro. Ele e eu temos amigos em comuns e nós podemos repartir isso com esses. E ele vai repartir com amigos que eu não conheço. Esse lado missional da ressurreição, da vida cristã, implícita no ensinamento da ressurreição para nós. A ressurreição não foi algo apenas para ser acreditado e para ser jogado no ar e quem quiser pega, que nem bilhete, sorteio, quem quiser pega, quem não quiser não acredita, não pega. Não, é algo que só, como faz sentido para mim, se eu sou íntimo dele, pode fazer sentido para ele. A partir de então, nós dois juntos levamos a outros que podem ver sentido nisso. Pelo contrário, é como um filme na televisão. Passa, assiste, mas você nem sempre se lembra se assistiu. Não é assim? Por isso, talvez, que o programador da Globo todo mês coloque Lagoa Azul na sessão da tarde. Né? Free Willy, velho. Pô, eu nunca vi esse Free Willy na Rede Globo. Terceiro movimento da ressurreição é que a ressurreição causa ou deve levar-nos a uma mudança de direção. Veja, indo adiante, lá vocês o verão. Jesus está indo adiante. Vão lá para o encontro que ele chama vocês. Aonde é que Jesus tinha falado para ir? Para Galileia. Aonde estavam os discípulos? Enclausurados em algum lugar dentro de Jerusalém, tremendo de medo. Por quê? Os caras que gritaram, solta Barrabás, crucifica, cuspiram, prenderam, estavam todos ali em volta ainda, dando rolê em Jerusalém. Você acha que eu, Pedro, falando, que fui reconhecido por uma serva, a menina que limpa o pátio lá, falou assim, você é um deles. Imagina quem estava perseguindo, sabe quem somos todos nós. Não vamos sair daqui. Eu teria a mesma postura. E acontece então que o mandato aqui do anjo é, olha, Jesus já foi à frente, pega os caras, vá com eles até o encontro de Jesus. Quarto, é que a ressurreição precisa ser experimentada hoje. E isso é algo
difícil para a nossa cabeça. Porque a gente fala para as pessoas assim: o que é vida eterna? A vida eterna é assim, depois que a gente morre, se depois que morre não é mais vida eterna, caramba. Não tem sentido. Se morreu, não tem mais sentido. A vida eterna só tem sentido para quem vive agora. Quem vive hoje, de tal maneira excelente, pelo menos que tenta buscar a forma como deseja viver diante de Cristo. Isso é uma atitude ou uma disciplina das mais difíceis. De lembrar que vivemos aqui hoje na ansiedade de vivermos face a face com Cristo, mas que as minhas atitudes aqui hoje devem ser as mesmas da de amanhã, ou devem ser próximas, porque talvez nós não consigamos chegar tão perto. E experimentar agora, peguei esse lance aí da Maria Madalena, que enquanto estava lá com as amigas e fugiu, não disse nada para ninguém, mas depois de um encontro com Jesus, em que fez sentido para ela a ressurreição, ela então vai e conta. Se os caras vão crer ou não é outro papo, mas ela fez o lance dela. Esses 4 movimentos são imprescindíveis para construirmos a nossa espiritualidade. Quando eu falo espiritualidade, eu estou falando das formas como nos relacionamos com Deus, sim. Porque talvez muitas pessoas jurem que a forma como elas se relacionam com Deus está intrínseca em estar na igreja, no Natal ou na Páscoa. Mas o relacionamento com Deus é o que você faz todos os momentos, com o entendimento de que Deus está contigo todos os momentos. Esses dias eu conversando com uma pessoa, e ela nunca tem uma caminhada de igreja, e ela estava falando sobre os temores dela para com a juventude da igreja. E naquele movimento, eu nem sei qual é o movimento do coração, dessas pessoas, vamos falar separatista, maniqueísta, o bem versus o mal. Ela disse assim para mim: nossa, Marco, é uma judiação, porque veja bem, os nossos jovens estão como aquela peça de teatro. Qual peça de teatro? Aquela em que Jesus vem, abraça, eles têm um encontro, que legal, Jesus vai com a pessoa no quarto, vai na cozinha, e daí a pessoa recebe um convite e ela tenta sair, tenta deixar Jesus do lado de dentro. Eu falei, porque Jesus não vai para todos os lugares que essa pessoa vai? Isso, na verdade, ela quer deixar Jesus em casa para poder fazer tudo o que não combina com Jesus. Pois é. E daí eu falei essa frase que eu vou repetir para vocês. Tenho certeza que isso vai causar um impacto, talvez para vocês não, mas para quem vai ouvir lá na internet. Agora é interessante, você jura então que um desses jovens aí, se ele foi para o prostíbulo, Jesus não foi com ele? Porque prostituta não merece ter a misericórdia de Jesus. Mas o babaca que vai, então quando ele volta e vai no culto da Páscoa ou do Natal, ele tem que ter a misericórdia de Jesus. Está muito aquém disso. Esse pensamento é digno de quem constrói a sua espiritualidade, seu relacionamento com Deus, desprezando que temos Jesus Cristo vivo hoje e vivendo através do Espírito em nós e por nós, agindo através do Espírito em nós e por nós. Paulo citou 53 vezes no Novo Testamento a ressurreição. Faz referências de atitudes, faz referências explicando a ressurreição. Eu peguei 3 momentos de Paulo aqui
para a gente fechar esse nosso bate-papo. O primeiro momento, e todos que eu peguei, falam da ressurreição hoje e da ressurreição amanhã. O primeiro momento, está lá em Romanos 6,4, onde Paulo diz assim, portanto fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Cara, quem vive e experimenta a ressurreição, diz que crê não somente em Jesus Cristo ressurreto, mas que esse ato, esse fato que aconteceu há 2000 anos atrás, ecoa ainda nos nossos corações, vive uma vida nova. O que Paulo está dizendo é que, quando batizados, e Paulo não está falando do batismo de água, Paulo está falando do momento em que batizados no Senhor, que Cristo Jesus faz sentido para todos nós, que entendemos então que fomos encontrados, que agora temos a vida transformada, que fomos inseridos numa comunidade para servir e amar, temos Jesus como nosso maior exemplo e que caminhamos buscando um dia estar face a face com Ele, mas já vivendo hoje aquilo que gostaríamos de viver adiante. Paulo está falando que essas pessoas morreram para uma vida e ressuscitaram para uma nova vida. Deixaram de ser identificadas pela sua profissão para serem identificadas em quem elas são em Cristo Jesus. Não é mais o fulano que faz isso. É o fulano que é assim. Olha o segundo texto. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e à participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Ok, viver a ressurreição hoje, para que amanhã a ressurreição dentre os mortos tenha sentido. Porque não faz nenhum sentido viver aqui de uma forma totalmente alheia, apática de Cristo Jesus, para que amanhã, então, já que eu fui nos cultos da ressurreição, de Natal, eu então seja ressurreto com Cristo Jesus. Não faz sentido algum. Se não desejarmos hoje viver aquilo que a Bíblia promete na ressurreição, tá certo, a gente não vai conseguir na sua plenitude, mas a gente precisa fazer ao máximo hoje. Buscar ao máximo isso hoje. Senão não faz sentido ressuscitar amanhã. O último texto. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo. Isso o quê? Quando morreu uma condição. Qual a condição? De escravos pelo pecado. Escravos do pecado. Isso morreu. Quando então conhecemos a Cristo Jesus, quando Ele então fez sentido para nós, quando a ressurreição passa a fazer sentido na nossa caminhada. E com Ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, como é essa nova vida? Procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Onde Ele é o principal, o maior contato. Lembra que eu fiz uma pergunta lá no começo? Qual é o papel da ressurreição nessa caminhada? A ressurreição então nos ensina esses 4 movimentos, né? A descrição, nos ensina a mudar a direção da vida, a anunciar e fazer sentido isso dentro de nós, primeiro para anunciar aos outros e, óbvio, viver isso já. Eu quero fazer aqui, terminando, quero convidar você para a gente pensar no nosso lugar silencioso, para a gente colocar em ordem aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente vive, que pratica, aquilo que a gente ouviu, que tem ouvido.
quero convidar você a ter alguns instantes aqui onde a gente possa responder para nós mesmos. A ressurreição para mim faz sentido aqui. A ressurreição aqui faz sentido nessas mudanças que eu preciso alcançar. A ressurreição faz sentido nessas atitudes que eu já mudei e naquelas outras que eu ainda não consegui mudar. Porque foi para esses que a ressurreição aconteceu, não para os que já estavam completos. E quero dar uma pista para vocês, porque na construção da espiritualidade, a ressurreição tem que ter o seguinte lugar para você, para mim: resgatar o fascínio por Cristo e resgatar a sede pelas descobertas do reino. Se nós não formos fascinados por Cristo Jesus, tudo isso aqui que a gente está falando, vivendo, não tem sentido. As pessoas olham para nós e não vêem sentido nisso. Se nós não tivermos sede pelas descobertas do reino, das coisas que Deus tem falado comigo através da palavra ou através da vida de outros irmãos, das descobertas do reino, como por exemplo, como que nós como igreja podemos ser a voz de Deus para diante dos marginalizados, e como nós podemos ser a palavra de livramento que tira esses marginalizados de tal opressão. Se a gente não entender como que a gente descobre isso pelo reino, através da ressurreição, a gente precisa repensar a nossa caminhada cristã. E eu quero convidar você a ter um minuto apenas, onde eu e você passamos aqui, sem mais nada que possa desviar nossa atenção, né? Alguém do nosso lado, mas eu quero fazer um movimento introspectivo seu, para que você consiga ou possa tentar organizar aí rapidamente a resposta para essa pergunta: qual o papel da ressurreição na sua caminhada? E daí, depois desse um minuto, eu quero convidar você a fazer uma oração comigo. Deus, eu quero agradecer-te por esse momento em que podemos ouvir a Tua Palavra, e também, ó Deus, que o Senhor nos incomoda e ó Deus, traz esse exercício de resgate da nossa espiritualidade. Deus, eu peço, Pai, que no nosso dia a dia, nessa semana, a nossa rotina não seja nem um pouco entediante, mas nos lembremos da ressurreição, do fascínio de termos um Deus vivo, que não é madeira, que não é uma imagem, que não é de maneira alguma uma cruz perdida, sem sentido na história, mas é o Deus Filho que resolveu dar a sua vida para resgatar a cada um de nós que estávamos mergulhados nessa caminhada ao inferno, onde nada mais faz sentido a não ser a morte.
Que, ó Deus, nós estejamos dia a dia dessa semana fascinados e procurando descobrir a cada momento aquilo que o Senhor tem feito e quer fazer em nós e por nós, na minha vida, no meu trabalho, para que outras pessoas conheçam do amor desse Deus vivo, que não somente resolveu entregar a sua vida, mas também reavê-la, para que pudéssemos ter a esperança de um dia estarmos face a face contigo. Tantas outras culturas têm deuses que se doaram, mas morreram e não mais voltaram. Os que voltaram não voltaram vivos, mas voltaram mitos. Voltaram em formas e não tem vida como tu, ó Jesus. E quero agradecer por isso. Agradecer porque nada em mim, nada em cada um de nós atraía a sua atenção. Foi simplesmente o seu amor, o seu cuidado, que fez com que então, na cruz, o Senhor desse a sua vida, e hoje nós comemoramos isso, Pai. Que fomos resgatados da morte para a vida, e que confiamos que também um dia estaremos ressurretos, vivendo da melhor maneira possível ao teu lado. Nos ensina nessa semana a descobrirmos como vivemos da melhor maneira para que outras pessoas te conheçam. Como anunciar àqueles que estão ao nosso lado que a ressurreição é algo tão importante para nós. Porque ela precedeu a entrega de Cristo Jesus na cruz. Muito obrigado por isso, Pai. Cuida de cada um de nós, cuida da nossa semana, cuida dos desafios. Restaura em nós, então, Deus, o fascínio por Cristo Jesus e a sede de descobrir mais e mais o teu reino, no cotidiano, na tua palavra, na comunhão, e que nós possamos fazer isso para a honra e glória do teu nome somente, para que o seu nome seja conhecido. E é no nome de Jesus Cristo, Senhor e Salvador, quem hoje nós também comemoramos por estar vivo, que nós oramos. Amém. Uma boa semana, que Deus te abençoe e que Cristo esteja fascinando a sua vida e levando você a descobrir e redescobrir o reino nas coisas mais simples. Amém? Deus abençoe o juntamento, venha como você está.